A Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, é a maior e mais poderosa força aérea do mundo. Tem uma força aérea muito maior e mais moderna do que a Força Aérea Chinesa, PAAF. A USAF tem uma presença global, enquanto a PAAF se preocupa apenas com a proteção do espaço aéreo da China. Devido a estas circunstâncias, a China acredita que a Força Aérea dos EUA terá uma vantagem significativa em qualquer batalha entre as duas nações. Como resultado, para reduzir a diferença com a USAF, a China tem estado a gastar muito na sua própria força aérea. No entanto, serão necessários vários anos até que a Força Aérea Chinesa possa competir com a Força Aérea dos EUA em termos de força, tecnologia e alcance. Os chineses estão bem cientes das vantagens da USAF e estão compreensivelmente aterrorizados. A USAF é uma grande ameaça à segurança da China e é provável que continue a sê-lo durante muitos anos. Agora, aprofundando o assunto, a primeira razão pela qual a China está aterrorizada com a Força Aérea dos EUA é o facto de estar agora em menor número e com menos armas. Embora isto possa ser uma surpresa, dado que a China tem cerca de 4 vezes a população e uma economia equivalente à dos Estados Unidos, tal deve-se a erros estratégicos cometidos pela China que prejudicaram as suas capacidades totais de aviação e permitiram que os EUA atingissem o domínio numérico e tecnológico. A China conseguiu avanços exponenciais na tecnologia militar em todos os espectros de conflito durante os últimos 20 anos ou mais. No entanto, as forças armadas chinesas, tal como as suas congêneres americanas, têm restrições de financiamento. Com um orçamento militar que é geralmente 1/3 do dos Estados Unidos, tem de fazer poupanças em vários domínios. Infelizmente para os chineses, tem um historial de corte de custos na sua força aérea, o que resulta nesta grande diferença tanto na quantidade de aviões de combate como nas suas capacidades. Em termos de números brutos, só a Força Aérea dos EUA possui mais aviões do que a Força Aérea, o Exército e a Força Aérea Naval da China juntos. Só a Força Aérea dos EUA tem um pouco mais de 5.200 aviões, com mais de 2.400 encomendados para entrega no futuro. Isto contrasta fortemente com as cerca de 3.300 aeronaves que todo o exército chinês pode levar para a luta atualmente. No entanto, os Estados Unidos têm não só uma vantagem numérica significativa, mas também uma tecnologia consideravelmente melhor. Os aviões de quinta geração, por exemplo, são o padrão de ouro da tecnologia de caça para o combate aéreo atual. Os aviões de combate de quinta geração possuem uma tecnologia furtiva avançada que pode derrotar a maior parte, se não todos, os radares antiaéreos, capacidades de supercruzeiro, conjuntos de comunicações seguros e inquebráveis, sistemas informáticos e de armas altamente integrados e estruturas robustas que são simultaneamente flexíveis e leves. A Força Aérea dos EUA tem 2 destes aviões. O primeiro deles é o F-22, que entrou em serviço no início da década de 2000. Apesar de ser muito caro, muitos acreditam que este avião capaz e letal é o rei de qualquer dogfight moderno. O F-35, um projeto semelhante, acabou por atingir a capacidade operacional total há alguns anos, e a Força Aérea tem atualmente mais de 300 destes aviões. Com pouco menos de 200 F-22 em serviço, a Força Aérea dos EUA tem, de longe, a maior força de caças de quinta geração do mundo, que está a aumentar ano após ano. O caça semelhante da Força Aérea Chinesa, o Wadi-20, está muito aquém das capacidades dos EUA, embora os oficiais militares dos EUA tenham ficado agradavelmente impressionados com a sua capacidade de manobra e com os pacotes de armamento que os chineses lhe instalaram, é apenas ligeiramente equivalente ao F-22 e não chega perto de igualar a capacidade do F-35. No entanto, os caças de quinta geração não são os únicos aviões susceptíveis de se envolverem num conflito entre pares. Embora sejam excelentes aeronaves, carecem frequentemente da tecnologia furtiva e dos aviônicos modernos dos caças de quinta geração, como o F-22 e o F-35. Apesar de terem um pouco menos de capacidade do que os seus irmãos mais novos de quinta geração, os caças de quarta geração, como o F-15 e o F-16, têm um desempenho superior aos seus equivalentes chineses JA-10, JA-11 e JA-16. Uma das principais causas desta situação é a indisponibilidade de motores a jato. A China tem tido dificuldade em construir e fabricar os seus motores de avião no seu próprio país. Durante décadas,
Os chineses compraram, tentaram fazer engenharia reversa ou roubaram projetos de motores sofisticados. Este é um problema importante para a China apesar da sua forte base industrial, a China não tem uma economia aberta que incentive o desenvolvimento orientado para o lucro, como acontece nos EUA. Em consequência, a China não pode desenvolver a maioria dos seus produtos para os mercados civil e militar. Consideremos a simples caneta esferográfica. Provavelmente utiliza uma todos os dias e não pensa duas vezes. Embora os americanos nos Estados Unidos possam considerar este instrumento de escrita como um dado adquirido, a China enfrentou desafios significativos para o produzir. Durante muitos anos, a China produziu 80% das esferográficas do mundo, mas tinha de mandar fabricar todas as esferográficas noutro local e trazê-las para a China para serem montadas. Após uma enorme procura popular e interferência oficial, a China foi finalmente autorizada a criar a sua esferográfica local em 2017. Portanto, se a China não consegue sequer fabricar uma caneta, não pode certamente fabricar um motor de aviação capaz de tornar os seus jactos mais potentes do que os seus homólogos americanos. Este facto é amplamente demonstrado pelos progressos lamentáveis da China na concessão, fabrico e utilização dos seus motores a jato. Desde o final da década de 1970, que a China tem procurado, sem sucesso, fazer engenharia reversa dos motores de aviões americanos. Em vez disso, tem dependido principalmente de nações como a Rússia para lhe fornecerem motores a jato. A melhor prova disso foi quando os chineses acordaram com a Rússia a compra de várias centenas de aviões Su-27 Flanker, porque tinham os melhores motores a que a China podia deitar a mão na altura. Depois de produzir cerca de uma centena de aviões, os chineses começaram a fazer cópias não licenciadas que se tornaram o J-11. Por este motivo, a Rússia tem se mostrado relutante em vender mais motores ou aviões à China. Consequentemente, nos últimos 20 anos, o progresso tem sido lento na construção de motores a jato comparáveis à OS, que os EUA possuem para os seus caças. Foi só nos últimos anos que a China fez progressos com o seu primeiro motor produzido internamente. O AWS tem, apesar de ser um grande salto em frente na tecnologia de motores a jato, o DAWS-10 fica muito aquém do que os motores americanos são capazes, especialmente devido à sua falta de capacidade de supercruzeiro. Em combate aéreo, ter a capacidade de supercruise é um fator de mudança de jogo. Isto significa que a aeronave pode viajar mais depressa do que a velocidade do som. Historicamente, isto tem sido conseguido através da utilização de pós-combustores, mas estes têm as suas desvantagens. A maior desvantagem é que o piloto só pode voar a velocidades superiores a Mach 1 durante um período limitado. Com a moderna tecnologia de motores, como a encontrada no F-22, os caças de quinta geração dos Estados Unidos podem operar a velocidades supersônicas sustentadas sem necessidade de pós-combustores. Mesmo o caça mais moderno da China, o J-20, é incapaz de o fazer. Além disso, apesar do facto de a China ter produzido centenas destes motores, o seu desempenho tem sido, na melhor das hipóteses, irregular. Embora sejam indubitavelmente bons quando funcionam, avariam frequentemente. Isto deve-se ao facto de o AWS-10 necessitar de manutenção até 10 vezes mais frequentemente do que sistemas comparáveis nos Estados Unidos. Isto significa que os caças chineses equipados com este motor estão fora de combate com mais frequência do que os seus homólogos americanos. Mas a falta de progressos na criação de motores a jato fiáveis não só prejudicou os futuros desenvolvimentos, como também fez com que os seus caças de quarta geração estivessem em desvantagem em relação a OS e seus homólogos americanos de quarta geração. Regra geral, o J-10 e o J-11, consoante a variante, são mais pesados e ligeiramente maiores do que o F-15 e o F-16. Embora as diferentes opiniões doutrinárias, como o facto de a Força Aérea Chinesa ser utilizada principalmente como uma força de apoio terrestre e não como um braço de domínio aéreo, tenham desempenhado um papel importante, as principais diferenças resultam da necessidade de compensar a inferioridade dos seus motores. Os motores chineses e russos são menos eficientes em termos de combustível do que os produzidos nos Estados Unidos. Por conseguinte, se os aviões chineses quiserem aumentar o seu alcance de combate ou voar a velocidades mais elevadas, têm de transportar mais combustível. Como a China ficou para trás na tecnologia de fabrico de estruturas mais leves e mais resistentes, os aviões têm de ser maiores para transportar todo este excesso de peso.
Quanto maior for o avião e quanto mais combustível transportar, menos armas pode transportar, o que prejudica ainda mais o poder aéreo chinês. Como resultado, apesar dos grandes avanços na aviônica chinesa e na tecnologia de armamento, tanto os seus caças de quarta como de quinta geração continuam a ser ultrapassados pela força aérea dos EUI, que pode viajar mais longe, mover-se mais depressa e atingir com mais força do que os chineses alguma vez poderiam esperar fazer neste momento. A China tem estado a aumentar rapidamente a sua força aérea para tentar vencer os EUA através de números brutos para compensar a tecnologia inferior. A quando da realização deste vídeo, a China tinha cerca de 1,300 caças de quarta geração e 200 de quinta geração, muito menos do que os EUA. Mas, embora os esforços de geração de forças da China estejam a aproximar-se rapidamente dos EUA, à medida que a Força Aérea equipa mais F-35, este fosso em termos de capacidade tecnológica só irá aumentar se a China não produzir rapidamente muitos mais caças e melhores motores. Outro fator crítico que permitiria aos caças chineses ganhar superioridade aérea é o seu armamento. Os engenheiros chineses desenvolveram várias armas extremamente poderosas durante a última década. A PL-15 tem sido a mais comum e destrutiva para os caças americanos. O PL-15, que entrou em serviço há mais de 10 anos, representou um avanço significativo na tecnologia chinesa de mísseis ar-ar. Não só é muito rápido, com velocidades teóricas de até Mach 4 e ligações de dados bidirecionais seguras entre as unidades de disparo, mas também tem um alcance notável, com fontes chinesas a sugerir um alcance de até 300 km. Embora este alcance possa parecer para muitos um pouco fora de alcance, a Força Aérea dos Estados Unidos considerou o perigo suficientemente grave para começar a trabalhar num novo míssil, o seu principal míssil ar-ar de longo alcance, o AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, ou AMRAAM, ficou subitamente ultrapassado. Os planeadores americanos começaram imediatamente a trabalhar na criação de paliativos para contrariar esta ameaça, que foi posta ao serviço enquanto prosseguia o desenvolvimento de vários novos mísseis de longo alcance. O primeiro destes mísseis foi o AIM-120D, e os engenheiros americanos trabalharam incansavelmente para melhorar quase todos os aspectos do míssil, incluindo o motor, o sistema de navegação, o conjunto de comunicações e a resistência à interferência. O resultado final foi um míssil que era tão rápido como o PL-15, mas que tinha quase o dobro do alcance dos mísseis AIM-120 normais, cerca de 160 km. Os Estados Unidos também desenvolveram variantes atualizadas do seu míssil ar-ar de curto alcance, AIM-9 Shix Sidewinder. Embora o míssil sempre tenha sido e continue a ser um buscador passivo, o que significa que procura objetos que irradiam radiação infravermelha, os Estados Unidos desenvolveram-no para ser muito mais preciso. Conseguiram-no desenvolvendo um novo mecanismo de mira que é mais preciso do que as iterações anteriores. Isto deve-se ao facto de o novo AIM-9X poder o IGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, ou JASSM, é uma maravilha tecnológica que está a ser desenvolvida há décadas. A Força Aérea e a Marinha tensionavam estabelecer os seus programas de mísseis de cruzeiro durante a Guerra Fria. A versão da Marinha evoluiu para o Tomahawk, que ainda hoje é amplamente utilizado. A Força Aérea experimentou vários projetos diferentes antes de se decidir pela variante atual, que foi lançada em 2014. O JASSM é uma arma de longo alcance que pode ser lançada pela maioria dos bombardeiros e caças. Com um alcance divulgado publicamente de 1.900 km para os modelos mais recentes, este alcance é suscetível de ser substancialmente maior na prática. Embora viaje abaixo da velocidade do som, esta arma de alcance extremo permite aos aviões americanos disparar sobre alvos chineses a uma distância segura. De fato, com alcances tão extremos, permite à Força Aérea dos EUA atacar alvos terrestres chineses sem receio de contra-ataque. Isto deve-se ao antiquado sistema de defesa aérea da China, que se baseia mais na massa do que na sofisticação. As defesas aéreas chinesas eram terríveis na viragem do século. Muito poucas partes do país estavam cobertas, e a cobertura que era fornecida provinha de uma amostra limitada de antiquados aviões soviéticos. Como resultado, os jogos de guerra previam que os aviões dos EUA precisariam apenas de uma asa de caça para se infiltrarem na maior parte do espaço aéreo chinês, mesmo com baixos níveis de furtividade. A China, por outro lado, tem feito progressos significativos neste domínio desde 2000,
cobrindo a maior parte do país com uma intrincada rede de radares de defesa aérea, mísseis e armas de artilharia. O único problema é que continuam a ser armas soviéticas, embora mais recentes. A ponta da lança do sistema de defesa aérea da China é o antigo S-300 soviético e o seu clone chinês, o HQ-9. A China tem milhares de lançadores, tanto comprados como fabricados internamente, que colocou ao longo da costa e do interior para proteger adequadamente a maioria das suas instalações militares. Mas há apenas um problema. O S-300, apesar de ser apresentado como um papão mítico nos meios de comunicação social, é um sistema muito antiquado e mal concebido, independentemente das atualizações que a China lhe faça. O S-300 nunca foi testado em combate, mas o seu teste mais crítico, de 2006, prova o quão mau é. Durante este teste, o governo russo quis ver o que o sistema podia fazer. O exército russo lançou 30 mísseis contra ele ao longo de vários meses, e o S-300 não conseguiu abater nenhum deles. Isto apesar de os mísseis que o S-300 teve de abater serem mísseis mais antigos, mais lentos e que voavam em linha reta. Mesmo assim, era demasiado para o sistema soviético. Embora a China tenha adquirido várias baterias do sistema S-400 da Rússia, estas são insuficientes para ter um impacto significativo. Além disso, a eficácia deste sistema de armamento está a ser questionada. Por isso, embora a China disponha de uma rede de defesa aérea muito profunda, esta não é particularmente sofisticada e apenas pode avisar as forças chinesas de que vão ser bombardeadas por aviões americanos sem capacidade para os abater. Parte da razão pela qual a China não consegue abater os aviões americanos é a enorme... O primeiro modelo completamente funcional foi apresentado em 2022, depois de ter estado em desenvolvimento durante a maior parte da década anterior. Embora possa não parecer muito diferente à superfície, os sistemas aviônicos e informáticos, bem como os revestimentos secretos da aeronave, foram melhorados ao ponto de nenhum sistema de defesa aérea atual ou proposto o poder atingir. A Força Aérea planeia ter cerca de 100 destes bombardeiros em serviço em meados da década de 2030, com o primeiro voo previsto para o final de 2023. Assim, na altura em que a China começará a efetuar voos de teste do seu bombardeiro furtivo, GAD-20, os EUA terão 100 bombardeiros ainda melhores do que o B-2. As implicações estratégicas deste facto são enormes e significam que os EUA podem paralisar a rede de defesa aérea, o comando e controlo e os aeródromos da China, sem que esta possa fazer nada. Na mesma linha de não ter bombardeiros furtivos, a Força Aérea dos EUA possui duas capacidades únicas que a China só poderia sonhar em ter. A primeira delas é o reabastecimento aéreo. Lembram-se de há pouco termos falado de como o B-2 podia bombardear alvos a partir do Missouri? Isso só foi possível graças ao reabastecimento aéreo em voo. Esta evolução, tal como o reabastecimento em curso da Marinha, embora pareça mundana e aborrecida, é uma competência tática que tem impactos a nível estratégico. Durante décadas, a Força Aérea tem sido a principal força na arte do reabastecimento aéreo. Todos os tipos de aeronaves o podem fazer. Caças, bombardeiros, aviões de carga e tudo o que existe entre eles efetuam esta manobra de forma rotineira. As estrelas destas evoluções são os KC-135 Stratotankers e o KC-10 Extender. O modelo mais recente, o KC-46 Pegasus, também desempenha esta missão à medida que entra em funcionamento e substitui os aviões envelhecidos que se reformam. Por este motivo, os EUA possuem quase 90% do inventário mundial de aviões-tanque. Embora aparentemente banal, este facto tem um enorme impacto. O impacto mais óbvio é o facto de esta capacidade aumentar o alcance de todos os tipos de aeronaves dos EUA. Isto tem efeitos de segunda e terceira ordem, tais como manter as bases aéreas fora de perigo e permitir que os aviões tenham mais tempo para atingir o alvo. A China, por outro lado, tem atualmente apenas algumas dezenas de aviões-tanque no seu inventário, em comparação com os mais de 500 dos EUA, e a maioria deles são jactos soviéticos ultrapassados. A China declarou que irá construir uma frota de aviões-tanque maior e melhor, embora isso seja improvável. Consequentemente, a maior parte dos pilotos chineses não está apta a efetuar reabastecimentos aéreos.
Isto significa que estão limitados pelas capacidades operacionais dos seus aviões e necessitam de bases para os reabastecer. Devido a esta limitação, os pilotos chineses têm de regressar à base mais cedo e percorrer uma distância mais curta do que os seus homólogos americanos. Além disso, uma vez que os pilotos chineses não podem reabastecer por via aérea com a mesma capacidade que as forças americanas, destruir as suas bases aéreas com bombardeiros furtivos ou armas de ataque direto teria um enorme impacto na sua capacidade operacional. Se os aviões chineses não puderem reabastecer suficientemente perto do combate, os militares chineses perderiam a superioridade aérea simplesmente porque os seus aviões ficariam sem combustível antes de entrarem em ação. E, infelizmente para a China, precisariam de todo o apoio de caças que pudessem obter numa guerra com os EUA devido a outro ativo que estaria a dominar completamente o campo de batalha. O A-10 Thunderbolt, coloquialmente conhecido como Warthog, é sem dúvida o maior avião de ataque terrestre em serviço atualmente, se não de todos os tempos. O avião está em serviço há quase 50 anos e continuará a ser utilizado durante várias décadas por uma razão sólida. O seu registro de combate fala por si. O A-10, que entrou em ação pela primeira vez na Guerra do Golfo, tem sido uma pedra angular das operações militares americanas nos últimos 30 anos. O A-10 é o avião de apoio aéreo próximo mais comprovado em combate atualmente no céu, tendo destruído vários tanques, veículos blindados e sistemas de artilharia. Embora ao longo dos anos se tenha falado em aposentar este avião, o seu desempenho tem sido demasiado bom para o fazer, e os EUA optaram por renovar a frota restante para a manter em condições de voar. Numa situação de forte contestação, o A-10 pode não dispor dos melhores sistemas de contramedidas e de defesa a bordo. O A-10 pode não ter os melhores sistemas de defesa e contramedidas a bordo, e certamente não sem primeiro preparar a zona de combate, suprimindo a defesa aérea do adversário. Como é provável que as bases aéreas chinesas sejam destruídas no início de um combate com os EUA, os chineses perderiam muito provavelmente a capacidade de fornecer apoio aéreo consistente a AOS e seus soldados. Quando combinado com aviões melhores a destruírem as suas defesas aéreas, isto criaria um terreno de caça ideal para o Warthog, permitindo que o avião abatesse as forças terrestres chinesas. De um modo geral, a China tem medo da força aérea dos EUA por uma série de razões. A Força Aérea dos Estados Unidos tem uma enorme vantagem técnica sobre a China e as suas capacidades de ataque de longo alcance podem penetrar longe no território chinês. Além disso, a Força Aérea dos EUA tem uma longa história de sucesso em combate, e a China já testemunhou sem dúvida a devastação que o poder aéreo dos EUA pode causar. É claro que a China não está de braços cruzados. Está a investir fortemente na sua força aérea e a desenvolver novos sistemas de armas capazes de desafiar a força aérea dos EUA. No entanto, é evidente que a China continua a considerar a força aérea dos EUA como um perigo e está a tomar medidas para compensar essa ameaça. Agora chegamos ao fim. Obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal.